Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a indicação de 10 livros sobre autoajuda, sobre conhecimento pessoal, que eu vou estar trazendo aqui, né, falando sobre cada um depois, cada um desses livros, falando sobre os temas, tentando me encontrar e também ajudar vocês a se encontrarem, a conhecer mais sobre si mesmos, sobre suas potencialidades, sobre seu desenvolvimento pessoal, sobre a forma de você ver o mundo e ver as pessoas. Então assim, são livros bem interessantes que eu vou estar fazendo a leitura e falando sobre realmente desenvolvimento pessoal, falar sobre o meu próprio desenvolvimento, sobre meus pensamentos, sobre minha aprendizagem, sobre o meu conhecimento sobre o mundo, sobre religião, sobre vários temas mesmo que eu estou trazendo aqui no canal. Então são vários temas mesmo para a gente poder estar abordando. O primeiro livro que está aqui na lista e que vale a pena a gente conhecer é A Coragem de Ser Imperfeito. Só pelo título isso já me chamou a atenção. Quantas vezes a gente quer ser perfeitos? É claro que a gente nunca vai conseguir uma perfeição absoluta, mas sempre aquela insegurança de não errar. Então a ideia de ser perfeita é justamente isso, essa insegurança das pessoas criticarem, de falar alguma coisa. Então quando eu vi esse título aqui, eu já me chamou a atenção, já coloquei na lista. Então A Coragem de Ser Imperfeito, como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. O autor é Brené Brown. E nessa história a gente vai ver o seguinte, nesse livro a gente vai ver o seguinte: viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvo de críticas e de inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Em sua pesquisa pioneira sobre vulnerabilidade, Brené concluiu que fazemos isso de um verdadeiro arsenal contra a vergonha de nos expor e a sensação de não sermos bons o bastante, e que existem estratégias eficazes para serem usadas nesse desarmamento. Nesse livro, ela apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, toca também em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Quando eu vi essa sinopse, quando eu vi o livro, eu fiquei bem interessada mesmo pelo tema, pela situação, porque é importante a gente saber que a gente não é perfeito, a gente nunca vai ser, né? Mas quando a gente se desafia, quando a gente perde o medo, a gente continua tendo medo, mas a ideia é vencer esse medo e deixar fluir, deixar trazer, né, vir à tona as nossas potencialidades, né, deixar aquela vulnerabilidade e agora ir adiante, com medo ou sem medo, mas a gente pode tentar. A gente não pode desistir das nossas vontades, dos nossos sonhos, das nossas certezas. Então assim, é bem interessante. Eu acredito que esse livro assim vai ser um dos próximas leituras que eu vou estar trazendo aqui, e que a partir daí a gente vai falar ainda muito mais sobre esses temas, sobre situações que realmente machucam, mexem com a gente, mas que no final das contas, se a gente consegue superar, a gente se sente muito melhor. O segundo livro é A Coragem de Não Agradar. Quantas vezes a gente tem medo de dizer não? E às vezes a gente se machuca, ou deixa de fazer coisas que a gente gosta, que a gente quer, justamente porque a gente tem que agradar o outro. Então a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer, a gente deixa de ser o que nós somos para ser aquilo que os outros querem, ou que a gente pensa que os outros querem pra gente. Então, A Coragem de Não Agradar. Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. O autor é Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Inspirado nas ideias de Alfred Adler, um dos expoentes da psicologia, ao lado de Sigmund Freud e Carl Jung, o livro apresenta o debate
transformador entre um jovem e um filósofo. Ao longo de 5 noites, eles discutem temas como autoestima, raiva, autoaceitação e complexo de inferioridade. Aos poucos fica claro que libertar-se das expectativas alheias e das dúvidas que nos paralisam e encontrar coragem para mudar está ao alcance de todos, assim como nos diálogos de Platão, em que o conhecimento vai sendo construído através do debate. O filósofo oferece ao rapaz as ferramentas necessárias para que ele se torne capaz de se reinventar e dizer não às limitações impostas por si mesmo e pelos outros. Então, no momento que a gente consegue ser firme, a gente consegue realmente nos desafiar a ser diferentes, a agir e ter comportamentos diferentes daquele que a gente está acostumado sempre, que às vezes parece que a gente não consegue sair daquilo. Só a gente realmente enfrentar isso, a gente vai conseguir. Então vai ser um dos próximos livros também que eu vou trazer a leitura. O próximo livro que indico é Acolhendo Sua Criança Interior, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância, por Stephanie Stahl, pela autora Stephanie Stahl. Então, assim, a gente descobrir o que está por trás da nossa personalidade, o que aconteceu ainda na infância que formou a personalidade que temos hoje em dia. Então, assim, tentar curar essas feridas que ficaram para trás, esses traumas, essas situações, para que a partir daí a gente possa ter uma vida diferente, uma imagem de mundo diferente. É realmente assim, é uma história que vale a pena, é realmente um livro que vale a pena a gente conhecer e depois comentar. O próximo livro que indico para vocês é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas, do autor Dale Carnegie. É um guia clássico e definitivo para relacionar-se com as pessoas. Não é por acaso que mais de 70 anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50 milhões de exemplares vendidos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas segue sendo um livro inovador e uma das principais referências no mundo sobre relacionamentos. Então, assim, várias situações aqui que faz com que a gente pense, reflita sobre essas relações entre as pessoas, o que é que acontece, como melhorar, como sermos melhores para que outras pessoas possam realmente ver essa mudança na gente. Então, assim, vale a pena. Um outro livro é Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman, e ele foi publicado em 95. Ele transformou a maneira de pensar a inteligência, alterou práticas de educação e mudou o mundo dos negócios. Das fronteiras da psicologia e da neurociência, Daniel trouxe o conceito de duas mentes, a mente racional e a emocional, e explicou como juntas elas moldam o nosso destino. Então, assim, também muito interessante para a gente poder estar avaliando, estar entendendo mais sobre esse comportamento. Um outro livro também que é bem interessante é Mindset, a Nova Psicologia de Sucesso, da autora Carol Dweck, que ao longo de décadas de pesquisa é um conceito fundamental, a atitude mental com que encaramos a vida, que ela chama de Mindset. É crucial para o sucesso. Dweck revela de forma brilhante como o sucesso pode ser alcançado pela maneira como lidamos com nossos objetivos. O mindset não é uma mera traço da personalidade, é a explicação de por que somos otimistas ou pessimistas, bem-sucedidos ou não. Define nossa relação com o trabalho e com as pessoas e a maneira como educamos nossos filhos. É um fator decisivo para tudo que o nosso potencial seja explorado. Então, realmente, assim, é interessante. Um outro livro que indico é O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg. Então, assim, ele vai falar nesse livro, assim, o como esse hábito que a gente tem pode transformar situações se você ou muda ele, já que algo não está dando certo, coisas simples, detalhes simples, que vai mudar a forma de você encarar o mundo, encarar as pessoas, os negócios, tudo em relação como pessoas, por que tais pessoas conseguem o sucesso? Por ter resultados bem favoráveis enquanto outros não. Quais são esses hábitos? O que a gente pode mudar neles? Um outro livro que realmente vale a pena é O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. A gente não imagina o quanto o nosso subconsciente termina de alguma forma
moldando aquilo que somos. Como é que esse subconsciente ele trabalha no dia a dia, as sensações, os pensamentos, as influências externas, internas, né? Como a gente encara esse mundo. Um outro livro também que eu vou trazer para vocês, que eu vou comentar com vocês aqui, é Viver em Paz para Morrer em Paz, do autor Mário Sérgio Cortella. Ele vai falar sobre o comportamento, sobre a forma como você vivencia esse dia a dia, a sua vida, a convivência com as outras pessoas, o pensamento sobre esse mundo, sobre você mesmo, sobre os outros, assim, eu achei realmente interessante. Um outro livro também que vale a pena é Você Pode Curar Sua Vida, da autora Louise Hay. Então, o que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. Então, às vezes a gente tem aqueles conceitos já pré-definidos sobre algo ou alguém e a gente acha que é daquela forma. E quando a gente começa a ver que existem outras formas de pensar, outras visões, outras imagens, outras análises, é bem transformador mesmo. E realmente assim, são livros que vai ajudar bastante a gente encarar, a gente ver o mundo e as pessoas de uma forma bem diferente. Então assim, eu espero realmente estar trazendo nos vídeos, né, compartilhando com vocês leituras, falando sobre temas interessantes, falar além de novelas, séries, filmes, sobre coisas que eu gosto e viagens, como também falar sobre desenvolvimento pessoal. Então assim, é uma proposta que eu estou trazendo aqui no canal e a partir desse vídeo vai estar puxando esses outros vídeos, falando sobre esses temas tão interessantes e que às vezes a gente acha que bobagem, mas bobagem não é. O desenvolvimento pessoal é algo realmente que vale a pena a gente estar cada vez mais aprendendo sobre nós mesmos, sobre as nossas potencialidades, sobre quem somos, sobre como é o mundo, como realmente existem visões diferentes de mundo, de pessoas, e que quanto mais a gente desenvolve isso, a gente vai ver o quanto se alarga a nossa visão de mundo, de pessoas. Sobre vários conceitos, vários preconceitos, várias situações mesmo. Então assim, é muito interessante, eu achei muito interessante realmente trazer essa proposta aqui. E gostaria que vocês deixassem nos comentários também sugestões de livros, de temas para eu estar trazendo nos próximos vídeos. Bom, é isso, né? Falem, comentem, compartilhem, me sigam, digam aí o que é que vocês esperam para eu estar trazendo realmente assim, para a gente poder estar crescendo e aprendendo juntos sobre várias situações. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!